Para você fazer esta execução, você precisará ter em mãos já 2 quadrados feitos. Aonde você terá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 motivos de altura por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carreiras. Então, é 7 por 7. E também um menor, aonde você terá 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Esses 2 devem estar já com o acabamento feito, como demonstrado na aula da semana passada, onde você aprendeu a tecer o motivo continuado como este. Você precisará também já ter em mãos a renda guipir. Esta renda deverá estar cortada de modo que você tenha um pedaço menor, vou dobrar ao meio, veja, um pedaço menor que será utilizado para o pescoço e um pedaço maior, esse aqui está dobrado em 4 porque ele é bem maior, para a cintura, deixando-o bastante para que você consiga fazer um laço. Também é importante que nos 2 pedaços que você tenha já cortado, você tenha um pedacinho a mais sobrando em cada ponta para que você possa fazer o acabamento que é feito dobrando as extremidades para dentro. Então, aqui no total eu tenho 2,8 metros para pescoço e também para a cintura. Continuaremos utilizando o fio Clea trabalhado duplamente e a agulha Anne 1,75. Já tendo um ponto na agulha, nós vamos inicialmente trabalhar a parte da renda que é do pescoço, por ser menor e ficar mais fácil de eu mostrar aqui para vocês. O que nós faremos aqui deverá ser repetido na parte da cintura. Então, minha gente, dobrando a nossa renda para fazermos o acabamento, nós vamos trabalhar ao redor do retângulo por completo, em cima, embaixo e nas laterais, o mesmo ponto fantasia utilizado para o acabamento do nosso crochê. Então, aqui nós vamos iniciar localizando a posição correta, então fica sempre motivo com motivo, é uma florzinha. Então, você vai colocar frente e verso na mesma posição. Nós vamos começar passando a agulha pelo intervalo que nós temos na beiradinha, veja só, da nossa renda, e vamos começar fazendo o nosso primeiro ponto baixo. No próximo, você fará mais um ponto baixo. É importante que você dê o espaçamento do ponto para que não fique retorcida a sua execução. Mais uma vez, ponto baixo, sempre deixando o espaçamento necessário. O seu ponto precisará ser feito de uma forma mais alargada. Na sequência, você fará 3 correntes, passando a agulha pela primeira e puxando uma laçada, já arrematando o ponto baixíssimo, você transforma em picô. Pule um ponto de base e no próximo você fará ponto baixo. Se por um acaso você perceber que o seu ponto está muito apertadinho e está retorcendo, faça uma corrente entre um ponto baixo e outro para que você não corra o risco de realmente ficar como se fosse uma prega, né? Tem que ficar lisinho, não pode ficar com essa aparência. Depois disso, você vai continuar tecendo sempre o intervalo de 3 pontos baixos e um picô, sempre desta forma. Minha gente, o contorno todo, tanto deste retângulo quanto o da cintura, deverá ser feito desta forma para que nós possamos, na sequência, fazer a costura destas 2 faixas na nossa peça já tecida anteriormente.
Uma vez tendo feito todo o contorno, já com pontos baixos e picô, agora nós vamos falar sobre o acabamento da parte interna. Você lembra que nós dobramos para que fique bem ajeitadinho a nossa extremidade, mas fica solto, veja só, fica solto desta forma a parte de dentro. Então, nós vamos utilizar a cola universal círculo para que a gente possa obter um resultado como esse. Olha, ele fica coladinho. Eu só colei o miolinho, que é para você poder ver que o miolo está colado, mas a gente cola até as pétalas assim no cantinho para que fique tudo bem coladinho mesmo e não solte, tá? Então, minha gente, basta você colocar um pinguinho de cola bem no miolinho da sua flor. Então aqui eu vou colocar um pinguinho. E aí a gente coloca uma florzinha sobre a outra e aguarda 5 minutinhos para que seque. Depois disso, já com o miolinho seco, você vai aplicando mais cola nas extremidades, assim, olha, aqui tem uma florzinha pequenininha, você aplica na parte de dentro, aqui também na parte de dentro, e aplica também nessas duas pétalas que você tem da sua flor. Assim vai ficar tudo bem preso, não vai ficar solto, tá? O mesmo processo que você fizer na faixa pequena, você já sabe, você vai fazer na faixa maior, que é a faixa que nós usamos para a cintura. Então, eu vou aqui também fazer esta etapa e eu volto para que nós possamos unir estas partes à parte tecida em crochê. Uma vez que nós tenhamos feito todo o contorno da nossa tira de renda, nós vamos costurar tanto a tira do pescoço quanto a tira da cintura nas bases tecidas em crochê. Então, minha gente, aqui eu venho com um pontinho já preso em um picô, então você sempre iniciará e encerrará a costura em pontos picôs, aonde eu uso o fio Clea. Aqui eu uso o fio simples, então é um fio somente, para que nós possamos fazer esta costura. Você vai seguir o picô do seu motivo com o picô da sua tira, então sempre estará picô com picô. Pegando por trás do picô, você vai passar a sua agulha pela alcinha da base do ponto e você vai iniciar a costura trançando a agulha de um lado para o outro, sempre pegando as duas alças do ponto, trazendo o fio por completo. Não puxe demais, porém também não o deixe muito solto, ele tem que ficar na tensão do espaço que você está realmente costurando. Vindo para o próximo lado e pegando o ponto que faz a vez do mesmo do outro lado, então é a mesma posição de ponto que se costura. Observe para que você não passe a agulha pelo mesmo ponto duas vezes ou mais vezes. Você tem que prestar bastante atenção nisso. Observe que eu tranço e sempre pego de dentro para fora. E a gente vai, olha, realizando a costura desta forma. Lembrando que aqui eu estou costurando a parte de cima, então é a menor tira, né, de renda guipir, que é a que nós vamos usar para o pescoço, tá? Aqui eu estou dando a volta no picô de um dos lados e eu vou para o picô do outro lado, sempre dando a volta no pontinho de base. A gente vai aqui costurando sempre de um lado para o outro, sempre trançando. Este processo nós vamos repetir do outro lado, né? Então, a outra ponta da nossa tira. Vamos repetir na base deste quadradinho, que é a parte de cima da nossa peça, costurando a renda da faixa que foi feita maior, que é a da cintura, e também costurando
a parte de baixo, que seria a saia, né? Que é o nosso quadrado maior. Aqui eu pegando o picô também. Você vai vendo que eu vou sempre alinhando ponto com ponto. Aqui eu vou puxar mais um pouquinho, porque eu tenho uns 2 pontos baixos na tira. Então eu vou alinhar, né? Eu passo do picô, porque na tira eu passei também. Então eu estou passando, não tem problema se acontecer isso, tá? O importante é que picô esteja alinhado. Então você vê que aqui eu já encerro, eu já vou fazer aqui uma voltinha para dar o nó, vou ajustar a base, trago para cá e faço mais uma vez o nozinho. E agora é só a gente levar o fio para trás do nosso trabalho, para que a gente possa, olha aqui, ó, fazer o corte, né? E depois o arremate. Eu deixo o fio sobrando porque eu gosto muito do arremate feito com a cola, né? Círculo, eu acho que ela fica bem interessante mesmo. Bem, uma vez que você tenha feito a costura, vamos aqui, a costura dos dois lados, ó, você vê que eu já trago este lado costurado e este lado também costurado, né? Nós vamos então fazer a base do quadradinho menor na tira da cintura e também costurar a parte de baixo na mesma tira. Vou fazer todas as minhas costuras e eu volto aqui para te mostrar o resultado final. Pessoal, então aqui está a peça totalmente costurada. Você tem a parte de baixo costurada a nossa faixa e a parte de cima também costurada a nossa faixa. Pessoal, só uma indicação para vocês na hora de fazer esta costura, daquela forma que eu mostrei, porém deixando sempre o intervalo do ponto picô, aonde o círculo diminui, né? Ele faz a voltinha e há um distanciamento entre a faixa e o ponto na base tecida. Então, vocês fazem esta costura somente na parte que se mantém reta, deixando aberta esta parte aonde a distância é maior. Assim, você tem uma preservação do desenho da sua peça. Uma vez que você tenha feito todas as costuras, aqui a parte de cima que eu mostrei para vocês, você terá a sua peça totalmente tecida, montada e prontinha para ser usada. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e é claro que eu aguardo vocês aqui na próxima quarta para a nossa próxima aula.